Crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso culto infantil da Igreja Presbiteriana da Penha, onde chegamos até vocês para que vocês aprendam a palavra de Deus. Então não deixe de ligar no nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook, toda segunda-feira, 19 horas. É muito importante. Hoje a nossa palavra vai ser no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Sabe que de repente alguém estava chorando, olha só, era João, ele chorava, ele estava muito triste. Por quê? Porque ele sabe que muita gente tem sofrido, muita gente tem ficado triste. E ele estava chorando, pensando quem poderia abrir o livro com 7 selos. O livro com 7 selos. Olha aqui, ó. Aí eis que um ancião, um senhor, chega para João, ele diz assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos ler novamente? O ancião lhe disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus! Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, ressuscitou e ele é o único que pode abrir o livro dos 7 selos e desvendar todos os segredos maravilhosos para a nossa vida. Um grande beijo. Vamos ficar com um louvor e a palavra do pastor Carlos Henrique. Que Jesus nos abençoe. Um beijo a todos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Agora é o momento que nós vamos louvar o nome de Jesus! Ai, que maravilha, né? É tão bom saber que nós podemos cantar abertamente, assim, em público para o nosso Jesus. É tão lindo isso! É tão bom saber que podemos cantar para o nosso Deus. Então vamos lá? Vamos louvar o nome do nosso Senhor? Meu Deus é um Deus grandão. Mais alto que o arranha-céus, mais profundo
Deus cuida de nós e o nosso desejo é chamar mais e mais pessoas, coleguinhas nossos, para saber como é bom ser cuidado por Deus, como é bom viver o Evangelho realmente, como é bom conhecer a Jesus e como é bom servir a Ele também, que possamos ser servos de Jesus para contar para as pessoas à nossa volta como é bom ter o nosso Senhor nas nossas vidas. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal e contar sua história e mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem parar. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal e contar sua história e mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem parar. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal e contar sua história e mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem parar. Mostrar sua história e contar sobre sua glória e ouvir seu louvor sem parar. Contar sua história e mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem parar. Olá, meus queridos, nós estamos louvando, adorando e honrando o nome do nosso Deus. E agora nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 5, João diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre o tema Jesus Já vimos que Jesus é a luz da vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. E agora nós vamos aprender aqui no livro do Apocalipse que Jesus é o leão de Judá. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, é o livro onde Deus desvenda os mistérios que iriam acontecer. William Hendrickson diz que o autor do livro do Apocalipse é o próprio Deus. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo até João, ali na ilha onde ele estava exilado, e naquele local solitário Deus manifesta a sua glória para mostrar que naquele momento de sofrimento, de perseguição pela qual a igreja estava passando, Deus era o conforto, era o consolo para aquela igreja, inclusive para o seu servo João ali na ilha de Pátimos. Deus se revela a João, Deus revela o que iria acontecer no futuro, Deus revela que a despeito das perseguições e sofrimentos, a igreja de Cristo sairia vencedora. E aqui no capítulo 5, nós temos a revelação de Deus falando sobre o livro e os seus 7 selos. Este livro, segundo os historiadores, é o livro da história. É o livro que conta toda a história da humanidade, desde o princípio, onde Deus criou todas as coisas, até o fim, quando adentrarmos os portais da terra, ou melhor, da cidade santa. Assim nós temos aqui este livro, que fala da minha história, da sua história, da nossa história. Contudo,
a Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de tirar os selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nenhum anjo, arcanjo, querubim, serafim era digno de abrir aquele livro. Nem na terra, homens, mulheres, reis, príncipes, autoridades eram dignos de abrir o livro. E nem debaixo da terra, nenhum dos demônios, dos seres espirituais caídos era digno de abrir o livro. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E João então estava chorando muito, ele diz. Então chegou perto dele um dos anciãos e tocou provavelmente no seu ombro e disse: João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aqui João vai descrever Jesus. Jesus é o leão de Judá. Sim, queridos, Judá falando da tribo de Judá de onde Jesus Cristo veio. Ele é descendente da tribo de Judá, ele é filho de Davi, ele vem da semente da família de Judá. E então este leão de Judá é Jesus Cristo. E o ancião estava dizendo para João, claro, o próprio Deus revelando a João, que o leão de Judá, que Jesus, que é o leão de Judá, em primeiro lugar, ele tem autoridade. O leão de Judá tem autoridade. A Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro, ou seja, ninguém tinha autoridade para abrir aquele livro. O texto diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é que tem a autoridade, o poder para abrir este livro e para tirar estes selos? E a Bíblia diz que ninguém foi achado, nem lá no céu, nem aqui na terra, e nem debaixo da terra, nem entre os seres espirituais que vivem na presença de Deus, nem entre os seres humanos que vivem aqui na terra, nem entre os seres espirituais decaídos. Ninguém foi achado digno. Mas então se apresentou o leão de Judá, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o leão de Judá, ele tem autoridade para abrir o livro. Por quê? Porque antes dele ser o leão de Judá, ele foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, se encarnou, se fez homem. Ele se despiu da sua glória. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que ele se esvaziou. Sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou. A palavra grega é kenosis, dizendo que Jesus se esvaziou. Fala ali da humilhação de Jesus. Ele se tornou servo, e na figura de servo, ele foi até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o ressuscitou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que veio como Cordeiro de Deus, por conta da sua humilhação, da sua morte e ressurreição, porque foi um sacrifício perfeito e santo que agradou e satisfez a justiça de Deus. Agora ele foi tornado leão de Judá, aquele que tem autoridade. Por isso, diante dele se curvam todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso agora, porque ele se fez cordeiro e porque na cruz ele satisfez a justiça de Deus, Deus lhe deu a autoridade de ser o leão de Judá. O leão é a figura daquele animal que é o rei dos animais, o mais forte, o mais poderoso. E assim também é Jesus, o leão de Judá. O leão da tribo de Judá, aquele que tem autoridade para pegar o livro, abri-lo e desatar os seus selos. Mas uma segunda coisa a gente aprende, querido, sobre Jesus, o leão de Judá. Jesus, o leão de Judá, não é apenas aquele que tem autoridade, mas em segundo lugar, o leão de Judá é o Senhor da história. Porque ele teve autoridade para abrir o livro e os seus selos, ele se tornou o Senhor da história.
Olha que coisa fantástica. O texto diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Um cordeiro que depois se tornou o leão de Judá, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e viverão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Percebam, queridos, que o texto diz: aquele que está sentado no trono, seja o domínio. Sim, Jesus tem o domínio, Ele é o Senhor da história. Ele abriu o livro da história porque tem autoridade. E porque tem autoridade, agora Ele se tornou o Senhor, aquele que controla a história. Cada detalhe da história é controlada pelo Cordeiro de Deus, que porque foi Cordeiro, se tornou o leão de Judá. Jesus é o leão de Judá. E o leão de Judá, em primeiro lugar, ele tem autoridade. A ele foi dado autoridade, ele foi achado digno de abrir o livro. E porque ele tem autoridade, foi digno de abrir o livro, agora ele tem o domínio. Em segundo lugar, Jesus, o leão de Judá, é o Senhor da história. Ele está sentado num trono, e deste trono ele governa todo o universo, governa todo o planeta Terra, governa toda a história. Jesus governa a minha história, a sua história. Ele é o Senhor da minha história, da sua história. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Que coisa tremenda. Que bênção sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora está sentado no trono como leão de Judá. Aquele que tem autoridade, aquele que é o Senhor da história e que governa a minha vida e a sua vida, e faz isso com extremo amor, com extrema graça. Provavelmente todos nós nos lembramos dos filmes, da obra que fala das Crônicas de Nárnia. E lá nós temos o leão. Aquele leão é um símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um símbolo da maneira como ele reina, como ele governa. E apesar de ser um leão, não é aquele leão que destroça as pessoas, mas antes protege as ovelhas do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido jovem, querida criança, querida menina, queridos pais, queridos professores, que a gente possa também se curvar diante do leão de Judá e possamos adorá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo por tudo aquilo que ele, enquanto Cordeiro de Deus, conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. E agora que está sentado à direita do Pai, como leão de Judá, ele intercede por nós, ele nos guia, ele nos dirige, ele nos protege, ele nos abençoa, até o dia em que possamos adentrar os portais da vida eterna e estarmos com o nosso Senhor Jesus para todo o sempre. Jesus é o leão de Judá. E o leão de Judá, em primeiro lugar, tem autoridade. O leão de Judá, em segundo lugar, é o Senhor da história.
Sim, queridos, Jesus Cristo é o Senhor da história. E sendo o Senhor da história, é o Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pela bênção deste culto, quando podemos honrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo por tudo aquilo que Tu és e tens feito. Obrigado, Jesus, porque Tu és o leão de Judá, aquele que se fez cordeiro para pagar na cruz os nossos pecados e conquistar o direito de abrir o livro e assim ser o Senhor da história. Louvado, honrado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor do Ministério Penha Kids, o Senhor de todas as nossas crianças, de todos os nossos jovens, adolescentes, de todos os pais, de todas as mães, de todos os ministérios da Igreja Presbiteriana da Penha. Que o Senhor governe e reine sobre cada um de nós, com o Teu reino amoroso, gracioso, um reino que abençoa, um reino que constrói. Honrado, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam conosco e permaneçam conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso programa de culto. Mais uma vez eu peço, divulgue nosso canal, divulgue nossos trabalhos, divulgue mais este culto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, com suas mídias sociais, para que mais e mais pessoas saibam quem Jesus é. Hoje nós aprendemos que Jesus é o leão de Judá. E aprendemos que o leão de Judá tem autoridade. Aprendemos que o leão de Judá é o Senhor da história. Que Deus nos abençoe. E até a semana que vem, no próximo culto, se Deus assim nos permitir. Amém. Oi, cheguei! Então, você já sabe o que vai acontecer agora, né? Isso mesmo, é hora da atividade. Vamos lá? Vamos brincar juntos com a roleta do versículo? É muito fácil e bem divertido. Vou te explicar direitinho como funciona. Memorizar a palavra de Deus na mente e no coração traz muitos benefícios espirituais. Vamos então gravar o versículo que foi base do nosso encontro de hoje? Leia comigo. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos ler de novo. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Apocalipse 5:5. E aí, preparado para os desafios da roleta? Eu espero que sim. Essa é a roleta. Quando ela parar de rodar, você precisará cumprir os desafios que ela propõe. Vamos jogar juntos? Rodando. Parou. Recite o versículo. E aí, lembra do versículo que a gente decorou? Você consegue recitar? Isso mesmo. Vamos rodar de novo. Rodando. Parou. Ache o versículo na Bíblia. Rapidinho, abre sua Bíblia e acha aí. Apocalipse 5:5. Tá muito difícil? Você pode tentar de novo. Rodando. Imite um animal. Que tal um leão, né? Já que a gente falou sobre o leão de Judá. Rodando. Chame alguém de sua família para dizer o versículo com você. Tudo decorado, hein? Não vale trapacear. Parece difícil, mas não é. Rodando. Opa, na linha de novo. Rodando. Explique o significado do versículo. E aí, você prestou atenção hoje no culto? Explica pra gente aí o que quer dizer esse versículo. Vamos rodar mais uma vez então, né? Ache o versículo na Bíblia. De novo, vai lá, Apocalipse 5:5. Isso é fácil, hein? Vamos rodar nossa roleta então mais uma vez. Vai, roleta, que a gente já achou o versículo
Quer dizer, eu espero, né? Escolha alguém de sua família para recitar o versículo. E aí, quem vai ser? Papai? Mamãe? Um dos seus irmãos? Quem será? Gostou? Continue jogando. Volte no canal do Penha Kids que o culto estará disponível lá e jogue de novo.